paz, queridos, tudo bem? Que bom, vocês venceram a chuva. Os crentes que não são de açúcar estão aqui. Estou muito empolgado hoje, estou muito feliz, irmãos. Muito feliz. O coração assim está cheio de mensagens, de coisas boas de Deus para compartilhar com vocês. Estudar a Bíblia empolga, anima. A gente está tratando das 7 igrejas da Ásia, as cartas às igrejas do Apocalipse. Hoje nós vamos tratar da 3ª igreja, a igreja de Pérgamo, que está lá em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo de número 12. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo de número 12. Glória a Deus, aleluia. Apocalipse é uma ordem de Jesus para que João escreva. No versículo 19, Jesus diz assim para João, capítulo 1, versículo 19: escreve aí as coisas que você tem visto, as coisas que são e as que hão de acontecer. Escreve as coisas que você tem visto, ou seja, narra, transcreva a experiência espiritual, aquilo que está sendo revelado para você, as coisas que tem visto, as coisas que são. Escreva a respeito da realidade dessas igrejas. Essas igrejas eram igrejas reais. Aquelas circunstâncias, os fatos, o que estava acontecendo, João conhecia muito bem essas igrejas. E escreva também as coisas que hão de acontecer. A mensagem do Apocalipse era tanto uma experiência espiritual para João, como trazia a realidade de sua época, como também dizia a respeito ao futuro, uma mensagem profética, as coisas que hão de acontecer. Claro que havia muito mais do que 7 igrejas nos tempos de João. Muitas outras igrejas naquela região onde Paulo dedicou a sua vida e o seu ministério. Mas as 7 igrejas, e o número 7 é exatamente para expressar uma totalidade. Esse número 7 não foi escolhido aleatoriamente. Representam essas 7 igrejas a igreja espiritual de Cristo, a igreja que Jesus vem buscar, a igreja mística, a igreja formada por todos os santos de todos os lugares, de todos os tempos, tanto vivos como mortos. Essa mensagem pode ser aplicada tanto de uma maneira coletiva, ou seja, ela diz respeito a uma determinada igreja em um determinado tempo, como ela pode ser aplicada de uma maneira individual. Em todo tempo haverá uma igreja como a igreja de Pérgamo. Em todo tempo haverá uma igreja como a igreja de Éfeso. Em todo tempo haverá uma igreja como a igreja de Laodiceia. Assim como dentro de uma mesma igreja existem crentes que a mensagem que vai falar com ele, com a realidade dele, com a vida moral e espiritual dele, será a carta de Éfeso. Ele é um crente Éfeso. Existem dentro de uma mesma igreja essas outras igrejas, quando essa mensagem é tratada de uma forma pessoal, de uma forma individual. Hoje nós vamos tratar de Pérgamo. Pérgamo era uma das 7 cidades ali que ficava na Ásia, onde hoje é a Turquia, e era uma das maiores cidades ali daquela região. Era um centro de culto ao imperador, um dos templos mais atuantes do culto aos imperadores romanos ficava em Pérgamo. Foi em Pérgamo que havia uma grande biblioteca, e como o Egito se negou a mandar papiro para lá, e o governador de Pérgamo, o rei de Pérgamo, queria fazer uma grande biblioteca e fez com mais de 200 mil livros, ele teve que desenvolver um novo material que surgiu em Pérgamo, daí o nome pergaminho, que é o material feito a partir de pele de animal, surgiu nessa cidade. É nessa carta que nós vemos que essa religião
de culto ao imperador era, na verdade, uma grande influência demoníaca, né? As duas maiores experiências ou habilidades de Satanás é enganar pessoas e levar essas pessoas à prática do pecado. E isso estava acontecendo aqui largamente em Pérgamo. Vamos ao versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. A apresentação formal de Jesus em cada uma das cartas visa, primeiro, criar um respeito, um temor, uma reverência a quem está falando. Essas referências normalmente já foram faladas em Apocalipse capítulo 1, e agora João está pensando no capítulo 2 e apresentando esse Jesus à igreja. Aquele que tem na mão 7 estrelas, aquele que anda no meio dos castiçais, aquele que foi morto e reviveu. E a igreja de Pérgamo, aquele que tem na sua boca uma espada aguda de 2 fios. E esta apresentação também cria um link com a realidade daquela igreja. De maneira que, quando a igreja ouve a apresentação de Jesus, aquela apresentação expressa alguma identificação com a sua realidade. No caso de Pérgamo, havia ali falsas doutrinas. Esta igreja estava sendo assolada, influenciada por falsas doutrinas. Então Jesus se apresenta como aquele que tem a palavra da verdade, a palavra que é a única capaz de destruir essas doutrinas satânicas. Há pelo menos alguns textos bíblicos que vão trazer essa ideia. Eclesiastes 12:11 diz assim: as palavras dos sábios são como aguilhões. O profeta Isaías, no capítulo 49, 1 e 2, diz assim: o Senhor me chamou desde o ventre e fez a minha boca como uma espada aguda. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, um texto muito conhecido, diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa expressão de Jesus como aquele que fala e da sua boca sai uma espada aguda de 2 gumes, é a ideia de julgar e punir. Jesus está se apresentando porque é isso que a palavra faz, essa ideia da espada, julgar e punir. Obviamente que não há nada de literal nisso, né? Não imagine Jesus tendo uma espada literal saindo da sua boca. Mas as palavras que saem da sua boca são penetrantes, são cortantes, como uma espada. A ideia passada faz uma ilusão ao que vai acontecer no versículo 16, quando Jesus diz que ele virá e julgar com a espada. Quando Paulo escreve sobre a autoridade, lá em Romanos capítulo 13, ele diz isso: tema a autoridade, porque ela traz consigo a espada, né, para quem pratica o mal. E 2 gumes, o que significa 2 gumes? Primeiro, significa que a espada, a palavra, que é a palavra, é uma arma de combate para o mundo. A espada corta aquele que está no pecado, a espada corta aquele que está incrédulo, julga aquele que está na incredulidade. É uma arma de combate espiritual. Quando Paulo escreve em Efésios capítulo 6, ele diz: tomai a espada do Espírito, né, que é a palavra de Deus. Mas a espada, a palavra, também ela é um julgamento contra a igreja. Ela tanto fere o pecador como ela corta o santo. Ela tanto fala o que ouve como fala aquele que prega. 1 Pedro 4,17 diz isso: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Então Jesus é aquele que tem uma espada afiada de 2 gumes saindo de sua boca, que é o seu evangelho, que condena o incrédulo, mas também condena infiéis, aqueles que não ouvem a palavra do Senhor. Versículo 13: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás.
e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Eu sei as tuas obras. Jesus fala isso a todas as igrejas. Ele está dizendo assim: eu estou familiarizado com a sua realidade. Eu tenho conhecimento pleno de como você tem conduzido a sua vida. Isso, para aqueles que estavam no pecado, é motivo de temor. E isso, para aqueles que estavam fiéis, é um motivo de conforto, de consolo. Pérgamo é chamado aqui de o trono de Satanás. Poderia ter algumas ideias essa expressão. Havia uma colina em Pérgamo onde havia muitos altares. Talvez Jesus estivesse fazendo referência a esses altares onde havia muitos sacrifícios ali. Poderia estar se referindo, como eu disse, ao culto ao imperador. Era um centro de culto ao imperador Pérgamo. Ou por conta de um grande templo que existia ali, tem até ruínas, isso hoje em Pérgamo, um culto ao deus chamado Esculápios. Não sei se vocês, todo mundo aqui já viu uma imagem do deus Esculápio, que é um deus assim, em forma de cobra, né? Que é o símbolo até hoje da medicina, é o deus da cura. E havia até um culto lá que de noite havia curas e tal. Esculápio, vocês já viram, todo médico tem esse símbolozinho aqui. Aquele é um símbolo do deus Esculápio. Aquele era um ambiente hostil, é isso que significa. O trono de Satanás ficava ali. Era um lugar onde Satanás detinha um poder e tinha uma influência muito grande sobre as pessoas daquele lugar e atuava de uma maneira muito forte contra a igreja, né? Como é o mundo que vivemos, não é tão diferente disso, né? A gente não vive num mundo que é amigo da igreja, né? Mas é verdade que há certas áreas em que Satanás atua com mais força. Havia regiões no Rio de Janeiro, por exemplo, que quando eu chegava naquela região, eu sentia o peso espiritual daquela região, né? Existem seres, principados, potestades, que atuam de uma maneira especial em centros de cidade, normalmente, em lugares assim, muito barra pesado espiritualmente. Quem tem discernimento percebe isso. E existem tempos também, existem momentos em que Satanás atua de uma maneira mais pesada, locais e tempos, mas que ele opera, sempre ele opera. O mundo que vivemos é dominado por ele. Apocalipse 12, versículo 9 e 10 diz que ele é aquele que acusa os santos de dia e de noite. Então ele está o tempo todo. Há um salmo que diz: ora, diga Israel, o que seria de nós se não fosse o Senhor? Irmão, se você não tem ideia, a gente não consegue ver a guerra que se trava no mundo espiritual quando você está fazendo algo para Deus. Quando você vai fazer algo para a faculdade, quando você vai fazer algo para o trabalho, tudo dá certo, não há nenhum problema. Agora, quando você decide fazer algo para Deus, a impressora não imprime, cai o papel, a tinta, palha, dá uma série de problemas, o calca, porque o mundo espiritual é uma realidade. Sem falar na hostilidade que nós encontramos no dia a dia. Muitas vezes nós não precisamos nem declarar que somos crentes, mas o mundo espiritual percebe isso. E há um sentimento, há uma hostilidade. Em João capítulo 12, 31, Jesus diz que Satanás é o príncipe deste mundo. Em 2 Coríntios 4, 4, Paulo diz que ele é o Deus deste mundo. Então o nosso inimigo, ele tem uma grande influência neste mundo. Ou seja, se ele é o Deus deste mundo, se ele é o príncipe deste mundo, primeiro, ele vai atuar de forma decisiva, de forma governamental, de forma como um Deus ou como um príncipe, uma autoridade sobre a vida de pessoas que não têm a proteção do Espírito Santo. E ele vai levar muitas vezes essas pessoas a não crerem nele, a acharem que isso é uma grande bobagem, porque essa é uma estratégia, então elas não se protegem mesmo. Ele vai enganar as pessoas, como diz Apocalipse 12, 9, ou ele vai roubar, matar e destruir, porque esses são os seus ministérios.
Então, no mundo onde Satanás governa, onde ele é Deus, ele vai atuar contra essas pessoas. Mas também ele vai promover, naturalmente, ele fará isso, um mundo hostil à igreja. Por que o mundo é hostil pela igreja? Porque esse mundo, o sistema mundano, ele é governado. Em Mateus 10, 22, Jesus diz: e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Em João 15, 19, ele diz: se vocês pertencessem ao mundo, o mundo os amaria. Mas como vocês não são do mundo, o mundo vos odeia. Ou seja, o sistema mundano, governado por Satanás, em que ele é Deus, em que ele é príncipe, é um sistema hostil à igreja. No caso de Pérgamo, Pérgamo estava numa região em que as circunstâncias eram muito hostis. E essa é a ideia de dizer: onde vocês estão é o trono de Satanás. O poder de Satanás opera de uma maneira muito forte nesse lugar, né? Situações assim, né, quando a gente está passando por momentos difíceis ou por um lugar de provação, são situações que exigem de nós uma fé maior. Você não fala de fé, de perseverança, de firmeza de caráter quando você está vivendo num jardim, quando você está no Éden, quando você está no paraíso. É muito mais fácil, irmão, ser fiel quando as circunstâncias são favoráveis. É muito mais fácil ser fiel quando você está num barco de 200 pés, tomando água de coco, a gente é crente, né? E admirando a natureza. É muito mais fácil. Agora, pense o seguinte: é muito mais difícil quando você está morando no lugar, vivendo no lugar em que Satanás estabeleceu o seu trono naquele lugar. E o crente pode passar por períodos assim. Satanás age em 3 níveis: tentação, opressão e possessão. O crente nunca é possesso, é sempre tentado, mas em alguns momentos ele pode ser oprimido. É uma pressão exterior, é um peso exterior, em alguma área da vida. E Satanás, às vezes, ele faz isso, né, em certas regiões ou em certo tempo. Agora, o que é mais difícil é você viver num Éden, onde você pode comer de todas as árvores, com exceção de uma, ou você está num lugar onde todas as árvores são proibidas, porque são do mundo, e só uma é possível. É mais difícil ser fiel quando você está no jardim de Satanás que no jardim de Deus. Essa é a ideia para você entender como estavam vivendo os crentes em Pérgamo. Mas também essa é uma ideia que nos diz assim: nós não podemos julgar as pessoas, porque a gente não entende as circunstâncias que essas pessoas viveram, foram criadas, nasceram. Existem pessoas que realmente passam grandes pressões, onde Satanás tem muita legalidade, porque elas vieram de um meio promíscuo, foram criadas num ambiente sem princípios cristãos. Então, como essa pessoa viveu ao longo de toda a sua vida, isso deixou marcas no seu caráter, na sua alma. Então, a gente pode olhar para essas pessoas assim e dizer assim: poxa, é só erro, é só pecado, é só falha. Mas o coração com vontade de acertar, um coração que ama a Deus, pode ter certeza, Deus enxerga essa pessoa de uma maneira diferente. Assim como aquele que foi criado no Éden, aquele que foi criado sem nunca ser oprimido por Satanás, num lar cristão, nunca foi abusado, nunca passou por nenhuma necessidade. Então essa pessoa, ela pode dizer assim: poxa, eu já sou salvo, mas Deus olha e diz assim: é uma vida religiosa, me serve por costume, não tem fé, não tem paixão, não tem amor. E o que eu penso é o seguinte, irmão: no dia do juízo haverá muitas surpresas. Muitas surpresas. Eu acho que vai ter 3 surpresas no céu. Eu vou ver lá no céu quem eu não esperava ver. Eu não vou ver no céu quem eu esperava ver. E eu vou me ver no céu. 3 surpresas. Muito bem. Aí Jesus diz assim: e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Jesus está dizendo que no meio daquele ambiente hostil, eles professaram o nome de Jesus. Eles não tinham vergonha de ir para a igreja, não. Eles não tinham vergonha de carregar uma Bíblia. Eles não tinham vergonha de passar na rua e dizer: a paz do Senhor, irmão. Tem gente que fica com vergonha, né? Eles não negavam o nome de Jesus. Eles não escondiam ser cristãos quando eram confrontados
Eu sou discípulo de Jesus, e eles não negavam isso. Irmãos, e pode estar certo, que ser cristão aqui representava perder algo. Ser cristão aqui representava ser afrontado de alguma maneira, porque Satanás criou um ambiente muito hostil a eles. Mas eu creio que eles eram felizes por causa disso. Por quê, pastor? Porque havia uma promessa para isso, em Lucas 6, 22, que diz assim: bem-aventurados sereis, quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Ou 1 de Pedro 4,14, que diz: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Então, se alguém que é do mundo, se Satanás está se levantando, revoltado, e esse mundo é hostil a você, seja feliz, irmão. Exulte, porque há um espírito de glória sobre a sua vida, há bênção sobre a sua vida. Mas a Bíblia diz: aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Mas quando você se faz amigo de Deus, pode estar certo, o mundo vai te tratar como inimigo. Aí diz assim: ainda nos dias de Antipas, estou no versículo 13, frase a frase. A palavra Antipas significa contra todos, é a ideia etimológica da palavra. Provavelmente esse cara aqui foi um líder da igreja de Pérgamo, que se levantou contra a idolatria que havia em Pérgamo. E ele foi morto, né? Por isso foi morto, diz o texto. Às vezes, o lugar é difícil, mas o tempo é bom. Às vezes o lugar é bom, mas o tempo é difícil. Às vezes o lugar é difícil e o tempo é difícil. Nos dias de Antipas, o lugar que era o trono de Satanás se tornou um tempo igualmente difícil. Quem foi Antipas? Nós não sabemos exatamente, como não sabemos quem são os nicolaítas, pelo menos com base bíblica. Mas tem um cara que escreve, Simeão Metafrastes, o nome dele. Simeão é um historiador, um cara que narra, e ele conta que havia em Pérgamo um bispo, um líder com o nome de Antipas. Não é um texto bíblico, é um texto histórico, mas ele diz que esse bispo, Antipas, ele foi colocado dentro de um touro de bronze, e esse touro foi levado ao fogo e aquecido ao rubro, e ele foi cozido ali. Foi como ele morreu, Antipas. Mas diz a história, esse cara escreve que as últimas palavras de Antipas, dentro daquele touro de bronze, foi de louvor e adoração a Deus. Ele morreu louvando e orando. Versículo 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. A repreensão a princípio aqui parece doutrinária. Parece que a repreensão diz respeito a doutrinas, a ensinamentos, doutrina de Balaão, doutrina dos nicolaítas. Mas veja que o verbo seguir antecede a palavra doutrina, o substantivo doutrina. Aqueles que seguem a doutrina de Balaão, aqueles que seguem a doutrina dos nicolaítas. Porque seguir diz respeito à conduta dos crentes. O caminho diz respeito à conduta. Por isso que havia ali naquela igreja, e essa é a condenação de Jesus, crentes que seguiam essas doutrinas, que viviam, se conduziam, como Balaão, ou como Nicolau, que a gente não sabe quem é. Tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Essa semelhança com os pensamentos de Balaão, com a prática de Balaão, que nos remete ao Antigo Testamento, Números, o livro de Números, capítulo 22 e 23, diz que havia crentes ali que agiam como Balaão. Aí a pergunta é, como agiu Balaão? E a gente tem que voltar para Lucas 22 e 23, que não dá tempo, eu vou falar para você. O rei Balaque, que é citado aqui, ele sabe da aproximação dos judeus. E os judeus causam medo, porque são mais numerosos do que os soldados que Balaque tinha, o rei dos Moabitas. Ele era rei dos Moabitas. Então,
esse rei moabita manda que seus mensageiros vá chamar um profeta de Jeová, que morava ali naquela região, por nome Balaão, para que Balaão viesse e amaldiçoasse o povo de Deus. Se cria que a maldição, as palavras tinham o poder de trazer bênção ou maldição. E Balaão, sendo um profeta de Deus, foi consultar a Deus. Deus, eu devo ir amaldiçoar esse povo? E Deus falou, não, você não tem que amaldiçoar, porque é meu povo e tal. Deus não deixa Balaão amaldiçoar. E os mensageiros trazem essa resposta da Balaque. Balaão falou que não vem amaldiçoar não. Balaque então manda outros mensageiros mais honrados, com patente mais elevada, e leva uma soma uma quantia maior ainda para Balaão. O que eu vou te dar, deve ter levado lá um balde de ouro, 2 de prata, uma quantia legal, bacana para Balaão. Quando Balaão viu aquilo, cresceu o olho, ficou interessado. Isso aí muito me interessa, disso que eu estou falando. Aí fui orar a Deus, Deus falou, tá bom, você quer ir? Balaão queria ir, claro que queria ir, mas você vai falar apenas aquilo que eu disser. Aí tem aquele cara da mula que fala, e tal. Balaão vai lá. Quando ele chega lá, quando ele vai amaldiçoar, ele não consegue amaldiçoar, ele abençoa o povo. E à medida que ele vai amaldiçoar, ele foi contratado para amaldiçoar, mas ele amaldiçoa. O rei fala, pai, tu está louco? Aí ele fala, mas não vale encantamento, não vale maldição, eu não tenho como amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Aí ele volta, o rei fica decepcionado, manda ele de volta, mas Balaão fica lá pensando no prêmio. Aí Balaão diz assim, tem um jeito de levar maldição para dentro daquele povo. E ele tem uma ideia, e ele chega lá, e ele aconselha Balaque, o que Balaque poderia fazer. Olha, pega umas moabitas, aquelas moabitas, sabe, bem quadradas, 90, 60, 90, regulativa, manda todo mundo passar no salão, fazer o cabelo, brincadeira. Pegou as moabitas e colocou as moabitas lá para tentar os judeus. E essas moabitas levam os judeus a comerem sacrifícios e a se prostituírem. Leva o povo a um caminho de idolatria e prostituição, que são coisas ligadas, especialmente nessa época, e era também Pérgamo. E assim o pecado, pelo conselho de Balaão, a Balaque, trouxe pecado para o meio do povo, tanto que morreram 24 mil homens, ou seja, sem guerra. Veja, Balaque não precisou guerrear, mas pelo conselho de Balaão, ele conseguiu trazer pecado para dentro do povo de Deus. E esse pecado matou 24 mil homens. O que Jesus está falando é o seguinte: havia na igreja de Pérgamo alguém que falava ou ensinava, porque a palavra doutrina é essa ideia, de forma favorável, que os crentes deveriam se associar às práticas idólatras ali da sua cidade. Pérgamo tem uma festa ao São, Esculápios. Então, vamos lá, gente, tem comida à vontade, e tem prostitutas cultuais e tal, vamos participar, é nossa cultura. A gente é crente, mas nós somos de Pérgamo, nós fomos criados assim, fomos ensinados assim. Esse corpo é para o pecado mesmo, que vai ser salvo é o Espírito. E claro, esses ensinamentos eram ensinamentos como o de Balaão, que estava levando o povo à idolatria e à prostituição, ao pecado. A sexualidade, veja, incentivada pelo governo, por autoridades. Não é algo que é exclusivo do Brasil em dias de carnaval. Já existia nessa época festas promovidas para o pecado. Só que alguns crentes de Pérgamo não largaram essa vida, não viam isso como um mal, e não apenas isso, ensinavam isso à igreja. Havia uma certa, naquela igreja, e isso é que Jesus está condenando, uma permissividade quanto ao pecado. Isso não é tão pecado, isso é a nossa cultura, isso pode, todo mundo aqui em Pérgamo faz isso. Isso era uma influência da cultura. Mas veja, irmãos, pecado é aquilo que fere a palavra, pecado é aquilo que fere a minha consciência ou aquilo que fere o próximo. Pecado vai ter sempre essas 3 consequências. Mas o pecado que está expresso na palavra é pecado. Eu fui visitar uma vez um novo convertido, ele estava com a namorada,
e a namorada filha de uma menina de oração, de uma senhora de oração, a menina, na casa dele, dormindo. Aí eu falei, ela novo convertido, eu não sabia o que dizer. Fui no carro ali, eu ia levar ele em algum lugar, e de repente a menina, eles começaram a falar que eles tinham intimidade, que eles namoravam há 4 anos, e que era normal ela dormir ali. Eu falei, mas você é crente agora, você tem que mudar essa prática. Você pode casar com ela, você pode acertar isso, mas você não pode ter relações assim. Ela falou, pastor, mas eu amo ele. E se a gente ama, não é pecado. Eu falei, mas a Bíblia diz que é pecado. Ela falou, mas eu não acho que é pecado. Eu não me sinto cometendo pecado. Eu gosto, a gente gosta. Amor, está tudo certo. Eu venho aqui sexta-feira, durmo aqui, domingo eu vou para casa e está tudo certo. Eu não me sinto pecado. Eu falei, tá bom, mas se você mentir e a tua consciência não cruzar, continua sendo pecado. Se você matar alguém e não sentir nenhuma culpa, matar alguém continua sendo pecado. Se você rouba alguma coisa e não se sente mal porque roubou, não importa. O que a Bíblia diz que é pecado. Aí a gente vai lá para Atos capítulo 15, versículo 20. A igreja primitiva, essa igreja, era uma igreja que era formada por judeus e muitos gentios, e havia muitas culturas. Os judeus queriam circuncidar os gentios. Os judeus queriam que eles obedecessem todas as regras do Antigo Testamento. Então a igreja se reuniu no concílio e decidiu o seguinte: que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas e da carne de animais sufocadas e do sangue. Ou seja, as 3 coisas que a igreja instituiu. Uma aqui não é mais citada no Novo Testamento, né? Sangue, por exemplo. Mas essas 2 são citadas em todo o Novo Testamento. Tanto a idolatria, ou seja, a contaminação dos ídolos, como práticas sexuais ilícitas. E isso estava acontecendo na igreja de Pérgamo. Deixa eu falar uma coisa, Satanás hoje também contrata certos Balaões e infiltra na igreja. Pode ter certeza disso, irmãos. Gente que está no meio da igreja, mas pensa como Balaão. Né? Ele sabe que não pode amaldiçoar o povo de Deus, que aqui é um lugar abençoado, mas ele não tem um coração convertido. Ele usa a mesma tática de Balaão, diz assim, isso não é pecado, todo mundo faz isso, eu estou fazendo isso há tanto tempo e eu continuo prosperando, eu estou fazendo isso há tanto tempo e Deus não me tirou os dons. É gente que gosta de mentira, gente maliciosa, infiltrada na igreja porque não são santos, não são crentes, gente com olhar de prostituição, com olhar de adultério, que prega que santidade é bobagem, que santidade é coisa do pecado, que você pode vir à igreja, tomar ceia e depois ir para um motel, que isso não pega nada, está tudo certo, está valendo, é o que todo mundo faz. É ensino de Balaão, é ensino que leva pessoas ao pecado, e isso é errado. Versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Além dos seguidores de Balaão, havia aqueles que seguiam a doutrina dos nicolaítas, né? A igreja de Éfeso aborrecia a prática dos nicolaítas. Éfeso havia uma prática dos nicolaítas. Aqui já havia uma doutrina, havia um sistema de ensino. Não era apenas uma prática, havia gente que ensinava. Veja que prática e ensino são coisas muito ligadas. Ensino e prática. Pastor, quem eram os nicolaítas? Eu não sei. Mas sei que Deus condenava a doutrina deles. E sei que Deus os odiava. Então, se Deus odeia, eu tenho que odiar. Eu não posso amar aquilo que Deus odeia. Eu não posso ser amigo de quem é inimigo de Deus. Quem se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus, diz 1 João 2,15. Se você passar a ouvir alguém por certo tempo, com certa regularidade, pode estar certo que depois de certo tempo, você vai se identificar com aquela pessoa. A sua prática de vida terá reflexo no que você ouve daquela pessoa, é normal. Então eles permitiam que dentro da igreja pessoas ensinassem ensinos de Balaão. E por isso crentes agiam com Balaão. Por isso que crentes agiam segundo essa doutrina dos nicolaítas, que Deus aborrecia. A gente vê isso hoje, né, irmãos? Quando o cara é crente, temente a Deus, um menino criado na igreja,
uma menina de Deus, tem sonho de ministério, trabalha na igreja, vai para a faculdade, passa na faculdade federal. Aí aquele moço tão crente, temente a Deus, né? Ele era homem, mulher, mulher. Era assim que ele pensava. Mas depois de certo tempo, o garoto vem para a igreja, né? 1 ano na faculdade, ele já está com a cabeça completamente virada, né? O pastor vira um retrógrado fundamentalista. Os pais ultrapassados não sabem, não merecem ser ouvidos, seguidos. Guerrilheiros de esquerda se tornam heróis. A sexualidade começa a ser flexibilizada. Maconha vira algo totalmente possível e até bacana. E conceitos bíblicos é algo a ser desprezado ou odiado. Doutrinas, conceitos, ideias são mais perigosas que pessoas. Porque é mais fácil você matar uma pessoa do que você matar uma ideia. Pessoas que escreveram ideias, conceitos, valores há tantos anos, até hoje, esses conceitos estão presentes na sociedade. A palavra nicolaíta significa destruição de pessoas. Essa doutrina matava crentes, destruía a pessoa. E isso estava ativo em Pérgamo. Podemos ver essas 7 igrejas como 7 períodos diferentes. Você lembra? Períodos históricos. Nós falamos sobre isso aqui. Essas 7 igrejas podem ser interpretadas numa interpretação histórico-profética. Como se Éfeso fosse a igreja, a primeira igreja. A igreja apostólica, a igreja que vai até o ano 100. 100 e pouco ali. Quando morrem os apóstolos, é uma igreja viva, uma igreja operosa, cheia de amor. Mas à medida que os apóstolos vão morrendo, esse amor vai esfriando. É a igreja em que o amor se esfria. A igreja de Esmirna é a igreja perseguida, que vai do ano 100 ao ano 313. Foi quando houve muitos mártires na igreja. O maior número de mártires na igreja se deu nesse período, entre o ano 100 e o ano 313, quando Roma endureceu a perseguição ao cristianismo. Veja que a igreja de Esmirna não recebeu uma repreensão, não teve uma crítica. Por quê, pastor? Porque essa igreja, ela foi purificada pelo fogo da perseguição. Ninguém era crente nessa época, a não ser que estivesse disposto a dar sua vida por Cristo. Muitos crentes desse período foram comidos por leões, foram matéria de fogueira em arenas, eram amarrados aos montes e se incendiavam. Nessa esteia histórica, profética, Pérgamo é a igreja que começa no ano 313, com a conversão de Constantino, o imperador de Roma, quando percebe que os soldados estavam se convertendo, que os oficiais estavam se convertendo, o povo da arena se convertia, porque as pessoas já não estavam mais curtindo ver crentes morrerem. E senadores de Roma começavam a se converter. Porque não imagina, a arena lotada. Nega Jesus, o cara eu não nego. Nega Jesus, o cara eu amo Jesus. Eu vou te matar. Pode matar, eu sei que ele está me esperando no céu. E aqueles crentes morriam queimados com alegria no rosto. Aqueles crentes morriam sendo comidos por leão, cantando louvores a Deus. Irmão, imagina isso no estádio lotado. As pessoas queriam conhecer Jesus. Que amor é esse? Que evangelho é esse que as pessoas têm prazer de dar a sua vida? E elas queriam, e o Espírito Santo operava nisso. Aí o soldado que matava começou a se converter. O povo começou a se converter. Até o leão estava levantando a patinha, chorando, se convertendo também. Olha como essa. Aí o imperador romano, aí por isso Satanás usa hoje a outra tática, né? Não mata mais crente. Ele só isola o crente e abre igrejas. Satanás hoje abre igrejas. Engana, se possível, até os escolhidos. É outra tática. Nessa esteira, essa igreja de Pérgamo é a igreja que começa com a conversão de Constantino. A igreja perseguida se torna agora a religião oficial. Constantino estabelece que o cristianismo agora é a religião do Império Romano. Deixa de ser a igreja perseguida. Veja que os crentes de Esmirna, marcados pela pobreza, que não tinham o que comer, isso não acontece aqui em Pérgamo.
Não, em Pérgamo, eles comem dos sacrifícios, eles participam das festas oficiais, eles não são mais excluídos, eles não são mais perseguidos. Em Pérgamo isso já não acontece. Em compensação, essa é uma igreja que negocia a sua fé. Essa é uma igreja que transige com o mundo. É uma igreja que permite o pecado, que aceita a idolatria. Aí você vai para a história da igreja. O que acontece a partir da conversão de Constantino, quando há essa mistura da igreja com as religiões pagãs. Quando há uma mistura da igreja, é o chamado sincretismo, né, religioso. A mistura, veja, 310, introdução da reza por defuntos. 320, uso de velas, que é um hábito pagão. Em 375, o culto aos santos e anjos. Em 394, foi instituída a missa. Em 431, o culto à Virgem Maria. Em 526, a extrema unção. Em 593, a doutrina do purgatório. No ano 600, serviços feitos em latim e rezas a Maria. Em 606, Bonifácio III se declara bispo universal, passa a surgir o Papa. Foi neste momento que o paganismo, a idolatria, dogmas romanos foram introduzidos numa igreja imperial. A igreja que comia com os idólatras, a igreja que aceitava pecados sexuais. Versículo 16. A palavra de Jesus à igreja é: arrepende-te. Pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Em breve virei a ti. Essa vinda não era uma coisa boa. Não era para dizer assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Era uma vinda para juízo. E era uma vinda iminente. Era uma ameaça solene. O Senhor está dizendo: eu virei, mas não virei como Senhor. Eu virei como opositor. Irmão, uma coisa é você estar no lugar em que é o trono de Satanás e você ter Satanás como inimigo, mas Deus se defendendo. Outra coisa é você agir de uma maneira e o próprio Deus se tornar seu inimigo. E era isso que Jesus estava dizendo: eu vou descer contra ti. Contra eles batalharei, não contra a igreja, contra eles, aqueles que seguiam o caminho de Balaão e o caminho dos nicolaítas, pessoas obstinadas, pessoas que seguiam uma prática de forma inveterada, de forma continuada, estavam recalcitrando contra os aguilhões, como Paulo, indo contra a espada, seriam furados. A batalha ao lado de Deus, irmão, já é difícil ou não? Servir a Deus contra o mundo já é difícil. Agora, não queira ter Deus como inimigo. E eles estavam agindo de maneira que Deus estava se levantando, Jesus como inimigo deles. Algo, apenas algo, poderia impedir que isso acontecesse. E Jesus começa dizendo: arrepende-te. Em outras palavras, deixem essas práticas, o que significa mude de caminho. Arrepender-se para os crentes de Pérgamo significava deixar as práticas de Balaão, significava abandonar os ensinamentos de Nicolau e se submeter à palavra que saía da boca de Jesus, a palavra que julgava o mundo e a igreja. Em João capítulo 12, versículo 48, olha o que Jesus diz: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último juízo. É a pedra lá de Pedro, a mesma pedra que salva, é a pedra de escândalo, é a pedra que faz alguém tropeçar. A mesma palavra que salva é a palavra que condena. É os dois gumes, de um lado salva, de outro condena. Versículo 17, último. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ao que vencer, darei do maná escondido. O maná escondido, que maná é esse? É o maná que ficava no Santo dos Santos. O maná que ficava dentro da arca.
A arca que era coberta pelo propiciatório, onde havia os querubins, o lugar da presença de Deus. Ninguém comia desse maná. O maná comum que caía do lado de fora para o povo, ele durava 24 horas. Com exceção do maná que caía na sexta, que ele ficava o sábado inteiro sem estragar. Mas os outros eram um só dia. Mas aquele maná que ficava no Santo dos Santos, ele não estragava. Agora, quem entrava no Santo dos Santos? Só o sumo sacerdote. E ele entrava uma vez por ano para fazer propiciação pelos